Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, dá tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Senhor, bem forte, igreja. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, Laura. Deus abençoe, Laura. As crianças estão cantando, né, pessoal, louvando ao Senhor. Glória a Deus. A você que está em casa, meu boa noite. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui no Vidigal, na Igreja Profética Apostólica Vivo pela Fé, aqui na Avenida Presidente João Goulart, número 942, o segundo andar. Você pode vir aqui, chegar às 7h30. Nós começamos o nosso culto às 19h30, às terças, às quintas e aos domingos. A partir do mês de março, nós estaremos com 4 reuniões semanais. Serão as segunda-feiras, vai ser o culto da família. Às quarta-feiras, nós estaremos aqui no culto poderoso do fortalecimento espiritual, e o culto de doutrina às quarta-feiras, doutrina e do fortalecimento espiritual.
E às sextas-feiras é o grande culto do clamor pela cura e pela libertação, onde nós estaremos aqui sacudindo mesmo pela fé, expulsando todo o mal da vida daqueles que querem a libertação, que querem se ver livre das obras malignas do mal. Então, nas terça-feiras e aos domingos é o culto de louvor e de adoração a Deus, a palavra abençoada no poderoso nome de Jesus, tá bom? Você que vai acompanhar conosco, você abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 35, em nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja, Jeremias, no capítulo 35. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o que nós vamos aprender hoje? Qual vai ser o tema? O Senhor Jesus, ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O Senhor também, ele diz que ele zela dia e noite pela sua palavra para fazer o quê? Cumpri-la. Dia e noite ele zela pela sua palavra, ele zela pela sua palavra para fazer cumprir. Então, meu amigo, ele fica dia e noite observando a cada um de nós, para ver se nós vamos praticar o quê? A palavra dele. Porque automaticamente, quando você vive a palavra de Deus, acontece aquilo que Deus fala que vai acontecer. O segredo é praticar, meu amigo. O segredo é praticar. Você mata a sua sede quando você vai à geladeira, quando você vai no filtro, você vai, está com sede, pega um copo de água e o quê? Mata a tua sede quando você toma o quê? Com atitude. Assim é a palavra de Deus. Você, quando está querendo se alimentar, você está sentindo a falta de alimento, você vai saciar o seu apetite quando você o quê? Você vai pegar comida e o quê? E come. E a palavra de Deus é o alimento do nosso espírito. E a palavra de Deus, a palavra do Senhor diz que a fé sem obras é o quê? Morta. Se não tiver ação, se não tiver atitude, a palavra de Deus, o quê? Não acontece o quê? Não acontece nada. Essa palavra aqui é um livro, está aqui a Bíblia. Bíblia não quer dizer um livro. Bíblia quer dizer uma biblioteca, vem de biblioteca, bíblios de livro, de conjunto de livros, é um conjunto de livros, é uma mini biblioteca a Bíblia. Essa Bíblia que nós temos aqui não é um livro, é um conjunto de livros, é uma mini biblioteca a Bíblia. Você entendeu? É uma biblioteca que nós temos aqui, vários livros, não é um livro só. Isso. Então, não está escrito no livro da lei, não está escrito no livro dos profetas, não está escrito no livro das crônicas. Então são vários livros. Amém? E Deus, ele olha para tudo isso aqui que foi escrito e fica de quê? Fica de olho para ver quem é que vai praticar. Porque ele fica olhando quem é que vai praticar. Quem vai praticar. Na hora que pratica, Deus o quê? Se manifesta. Jesus não diz em João 14, 21... aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. E o quê? E me manifestarei a ele. Deus só se manifesta quando nós praticamos a sua palavra. Só há milagre, só há transformação quando nós colocamos a palavra em quê? Em prática. Senão não acontece nada. Eu vou mostrar as minhas obras e tu verás o quê? A minha fé. A fé, ela é vista através das obras. Não é só de fala, não. É através da atitude. Ah, fulano é uma pessoa de fé? Sim. Por quê? Porque ela pratica a palavra de Deus. Ela toma uma posição. Ela tem fé. É uma pessoa de fé. E você vai ver aqui, pessoal, Deus, ele cumpre a palavra dele. Ele vai tomar um exemplo de pessoas para repreender o seu povo, o povo de Judá. Ele vai usar umas pessoas que, mesmo não sabendo, eles estavam praticando a palavra de Deus. Praticando a palavra de Deus. E Deus usou aquele povo que não estava ali em Israel, para poder
poder mostrar o que é uma pessoa que tem palavra, uma pessoa que honra e ela é honrada. Olha o que nós vamos ver aqui, olha. Jeremias capítulo 35. Olha como isso é importante, igreja. Nós temos o costume de orar sempre antes da palavra. Meu Deus, a tua palavra, meu Deus, que é santa, poderosa, está diante de nós. Fala ao nosso coração, nos dá o entendimento, meu Pai, para que possamos entender a tua vontade maravilhosa, o teu conselho, a tua repreensão, a edificação contida na tua palavra. Por isso nos abençoa, pois nós acreditamos, meu Deus, que tu és Deus, o Senhor da nossa vida. Te agradecemos por essa linda oportunidade de estarmos aqui para ouvir tua santa e gloriosa palavra. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, amém. E graças a Deus. Olha, a fidelidade dos recabitas, nome esquisito, né? Dos recabitas, a fidelidade dos recabitas. Coisa. O que é isso? O que é isso? Os recabitas, pessoal, eles eram descendentes de Jonadab, filho de Recabe, o queneu, o qual viveu por volta do século 9 a.C., tá? E ensinou seus parentes a se absterem de vinho, bem como não edificarem casas ou praticassem agricultura. Por quê? Porque esse pessoal, né? Eles eram descendentes de Jonadab. Quem é esse Jonadab? Esse Jonadab, pessoal, ele era um hebreu, filho de Recabe, né? Esse homem, pessoal, ele foi um dos fundadores dessa comunidade. Eles eram nômades, os recabitas, e eles tinham a mesma cultura de Abraão, Isaac e quem? E Jacó. Olha como isso, ele era um hebreu. Um hebreu, isso quer dizer que ele vinha de o quê? Da descendência também de Abraão, lá do povo de Abraão. E ele falou: não, vocês não vão beber vinho, porque ele tinha um exemplo de Noé. Eles tinham o exemplo dessa gente que se embriagou, que pecou contra Deus. A própria Bíblia diz para não se embriagar com vinhos, não seja dado ao vinho. E ele passou esse conselho: olha, vocês não vão beber vinho, vocês não vão edificar casas, e vocês não vão ser agricultores, como foi Caim, como foi Esaú, que era caçador, agricultor. Esaú, ele falou: vocês vão seguir a mesma cultura e a mesma fé de Abraão, Isaac e quem? Jacó. Estes homens, eles eram o quê? Pastores de rebanho. O Jacó, os filhos de Jacó, quando eles chegaram no Egito, ele falou: quando o faraó, José falou, quando o faraó perguntar qual é o vosso ofício, você diga o quê? Vossos servos são pastores de rebanhos. E este homem aqui, ele só é lembrado aqui e lá em Acabe. Quando o profeta Elias restaurou o culto a Deus e tirou aquela idolatria do culto a Baal, esse homem estava lá na época. Esse homem. E esse homem carregava a palavra de Deus com quem? Com ele, meu amigo. Os ensinamentos, o mesmo ensinamento que vinha de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele foi e passou para quem? Para a sua descendência. Os ensinamentos, os bons costumes. Porque ele sabia o que Deus tinha falado para Abraão. Abraão, eu te escolhi para que tu passes o meu temor para os teus filhos e para os filhos de teus filhos. O meu temor, a me temer. E esse homem tinha esse costume e passou para os filhos dele.
E olha, pessoal, Deus ama quem guarda a sua palavra, os seus costumes, o que é com respeito. Por quê? Porque em Êxodo capítulo 20, no versículo 12, diz o quê? Honra ao teu pai e à tua mãe, para que tudo te vá bem e tenhas vida longa sobre a terra. E esta comunidade aqui, eles vão honrar os ensinamentos que ele recebeu dos seus antepassados, guardaram ao pé da letra, e Deus vai honrar estes homens. Olha só, pessoal, como é. Olha só aqui, Jeremias, palavra do Senhor, Jeremias 35, palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas. Quando está falando a casa aqui, pessoal, ele não tinha casa. Para você ver como tem palavras que elas têm vários o quê? Vários sentidos dependendo do contexto, tá? Isso aqui, quando ele está se referindo a casa, ele está falando a família. Você entendeu? A comunidade dessas pessoas, tá? E diz assim: olha, vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmeras, e dá-lhes vinho a beber. Deus conhece a todos, pessoal. Então, tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas. Está vendo como é família aqui? Não está falando casa de coisa, mas a família, toda a descendência, tem toda a casa, entendeu? Vamos dizer assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor, quando Josué disse. Então ele não estava se referindo a uma casa, ele estava se referindo à família dele. Da mesma forma aqui, tá? Esse pessoal aqui não tinha casa, eles moravam em tendas, tá? E a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maezéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Bebei vinho. Mas eles disseram, olha só, pessoal, o que eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Olha só, pessoal, quando eles estão falando aqui, eles estão falando do bisavô, tataravô deles, que tinha dado essa ordem para eles, porque eles sabiam que eles poderiam incorrer em males, em pecado contra Deus, sair do sério, se embriagar. E os beberrões não entram aonde? No reino de Deus. Então este homem de Deus, que era um hebreu, ele deu essa ordem à família, ordenou a família, e até aquela quarta e a terceira geração, que ainda guardava o quê? Guardava esse mandamento do avô deles, pessoal. O Jeremias foi lá, convidou ele, levou para uma sala lá especial, encheu com taças de vinho e falou, encheu e falou assim: bebam. Falou: não. Nós temos o nosso avô, bisavô, que nos ordenou, que passou para o nosso bisavô, para o nosso pai, e nós guardamos essa tradição, esse mandamento e esse respeito à palavra dele, para nós não bebermos vinho. Olha que maravilha, pessoal, o respeito. Honra ao teu pai e o quê? E a tua mãe. O respeito, pessoal, que eles tiveram pelo ancestral deles.
Ele disse mais: olha, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais beberei vinhos, nem vós, nem vossos filhos. Que maravilha. Disse mais: olha, não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Olha, pessoal, ele sabia do mandamento já. Antes de Moisés ele já sabia esse mandamento. Porque no tempo de Jeremias aqui já existia o quê? Já existia esse mandamento já. Já existia esse mandamento. E eles guardaram. E disse mais: olha, obedecemos, pois, a voz de Jonadab, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho, nem em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Então ali não tinha perigo de ninguém se embriagar, não, ninguém se embriagar. Aquela família. A casa do crente, né? A casa do crente. Esse negócio não, beber não. Não existe, mas que é liberto. É ou não é? Somos libertos. Somos libertos. Em nossa casa não existe, né? Então ele diz mais: olha, o 9, né? Nem edificamos casa para a nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, como Abraão, Isaac e Jacó. Olha só. E assim obedecemos em tudo. Assim obedecemos. E tudo fazemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Que maravilha, né? Quando, porém, Nabucodonosor, rei de Babilônia, subia a esta terra, dissemos: vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Eles eram hebreus também, só que eles eram nômades, não estavam em cidades, nem tempo, né? Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: olha só o que Deus vai falar, pessoal. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dizes aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebesse vinho, foram guardadas. Pelo amor de Deus, Deus está corrigindo o povo dele ali, o pessoal de Judá e de Jerusalém. Deus está falando assim: olha, os descendentes de um homem guardam a palavra dele, vocês não guardam a minha palavra. Deus aqui, pessoal, enaltecendo a atitude daquela gente, pessoal, daquela comunidade, por guardar, respeitar a palavra de quê? De um homem, porque ele conhecia e sabia o que estava falando, o que agradava a Deus, o que ele estava ordenando para os seus filhos. E ele está aqui repreendendo o seu povo e enaltecendo a atitude daquela comunidade que honrou ao seu pai, que trouxe a tradição de seu avô, que trouxe a tradição do seu bisavô, um mandamento, uma ordenança, e guardavam com afinco, com respeito. Amém? Quanto mais devemos guardar com respeito a palavra de quem? De Deus, pessoal. De Deus. E Deus está falando exatamente isso aqui. E vai ter recompensas a gente. Olha o que diz mais.
né? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebesse vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedeceram às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não me responderam. A casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem à casa de Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Oh, glória! Jesus está falando dessas pessoas que temem, porque esse Jonadab, ele guardava os mandamentos de Deus. Ele sabia do perigo que é a pessoa dar ao álcool, e ele aconselhou a sua casa. Amém, pessoal? Assim como nós devemos aconselhar os nossos filhos: meu filho, bebida não vai te levar a nada, bebida vai te trazer a dissoluções, bebida vai te trazer o pecar contra Deus, bebida vai te impedir de entrar no reino de Deus. Esse Jonadab sabia disso, e o Senhor falou: olha, este povo com este temor, que guarda os mandamentos e estatutos que o pai deles ordenou para eles, nunca vai faltar homem da família deste homem em minha presença. Vai ter sempre representante desse homem na minha presença, porque ele ouviu e passou para a sua. A mesma coisa que Deus falou para Abraão: este homem ouviu essas palavras e passou para a sua família, pessoal. O temor do Senhor, o respeito para com os pais, o respeito de prestar atenção na palavra dos mais velhos, daqueles que conhecem ao Senhor, do pai e da mãe que teme a quem? Que teme a Deus. E o dever que nós temos de passar o temor para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa descendência, para toda a nossa casa, toda a nossa família, em nome de Jesus. Porque como Deus falou aqui, repreendendo o seu povo que colheu o mal, porque estava plantando mal, ele disse: aqueles ali não, aqueles ali vai ter sempre descendente deles na minha presença. Sempre na minha presença, pessoal, porque temiam os mandamentos de quem? Os mandamentos de Deus. Guardaram e respeitaram o que o pai deles, o que o avô deles passaram para quem? Para eles, pessoal. Porque a Bíblia diz: se nós honrarmos pai e mãe,
nós teremos vida longa e tudo nos vai bem, pessoal. Deus é maravilhoso, não é? Que responsabilidade nós temos e que responsabilidade, pessoal, nós temos de abençoar os nossos filhos, a nossa família. Que responsabilidade é sobre nós? Porque este avô, ele teve o prazer, pessoal, aquele homem teve o prazer de colher nos netos dele, na terceira geração, colher de Deus o que ele plantou lá na primeira geração lá do avô deles. Vale a pena nós plantarmos a semente no coração de nossa família, a palavra de Deus, o temor do Senhor, porque nós colheremos, pessoal. O que se planta, se colhe. O que se planta, se colhe. Se você planta a palavra do Senhor verdadeira, você vai colher o resultado daquilo que você está plantando, que é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que ela não voltará vazia sem antes cumprir aquilo para a qual foi designada. Amém? E este homem sabia disso. E na terceira geração, Deus se manifestou. O próprio Deus falou. Porque eles já vinham colhendo o resultado. Amém? O filho dele já colheu o resultado. Depois os netos dele foram chamados. E quando chegaram diante do povo de Deus, eles foram fiéis àquilo que tinham aprendido. Amém? Não, nós não vamos beber não. Mas por quê? Porque o nosso avô passou para o nosso pai e o nosso pai passou para nós. Nós temos um mandamento. Nós temos um respeito por aqueles que andaram na presença de quem? De Deus. Então andou o avô, andou o filho e agora está andando o quê? Os netos na presença do Senhor. E Deus falou: nunca vai faltar descendente desses homens que passaram o meu temor. Nunca vai faltar nenhum deles que esteja na minha presença. Sempre estão na presença de quem? De Deus, pessoal. Por causa de um mandamento, por causa de um ensinamento, pessoal. E é isso que Deus quer de cada um de nós, pessoal. De cada um de nós. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Seja temente como foi o avô destes homens aqui. O avô deles era o Jonadab, né? Isso. Não, é o Recabe. O Recabe era o avô. O Josadab era o filho. E estes aqui eram os netos do avô, né? A terceira geração já. E continuavam temendo a quem? A Deus. Continuavam com o bom mandamento, os preceitos de Deus no coração. E Jesus, olha que Deus falou, olha que Maria, sempre estarão na minha presença, pessoal. Olha só, pessoal. A descendência desse homem vai estar sempre na minha presença. Eram nômades. Eles não frequentavam o templo em Jerusalém. Eles estavam ali depois que o Nabucodonosor tentou invadir a terra lá, eles vieram. Mas eles tinham as suas tendas, como Abraão, Isaac e o quê? E Jacó. A fé no Deus vivo, os preceitos do Deus vivo, os mandamentos do Deus vivo. Amém, pessoal? Quando nós praticamos, quando nós vivemos na presença do Senhor, a nossa família tem a oportunidade de ser ensinada, obedecer e passar de geração em geração o temor do Senhor, para que toda a nossa descendência venha ter sempre representante na presença de quem? Na presença de Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. É isso que nós queremos, sim ou não? É isso que nós queremos. Este temor, esse respeito passado para a nossa descendência, para que sempre tenha descendente nosso na presença de quem? De Deus. Amém? A nossa casa. Vai e fala a casa de Jonadab. Olha só, pessoal. Fala a família. Fala a essa gente lá. Foram todos lá e todos
foram aprovados diante de Deus, por guardar os preceitos do Senhor, por andarem com temor diante de Deus. Amém? Que a nossa casa venha a ter esse mesmo temor, que a nossa casa venha a ter esse mesmo conceito de temer a Deus, de estar sempre andando na presença de quem? De Deus, né? Nós que estamos aqui, nós queremos que os nossos filhos e os nossos netos também estejam na presença de quem? De Deus. Glória a Deus, pessoal, porque este é o culto da família. Nós já oramos e agora a nossa oração vai ser pedir a Deus que a nossa descendência esteja sempre na presença de quem? De Deus. Amém? Glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração que nós vamos orar. Inclusive vou orar também por essas pessoas que estão em casa, em nome de Jesus. Poderoso Deus, poderoso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós, meu Pai, entramos em oração diante de Ti para Te pedir, meu Deus, que o Teu temor, aquele homem, ele era hebreu também, talvez próximo de Abraão, Pai, porque ele guardou o mesmo mandamento que o Senhor deu a Abraão, que era para passar o temor para os filhos e para os filhos dos filhos. E aquele homem fez exatamente isso, meu Pai. Passa nos teus preceitos. Aquele homem deve ter ouvido muito a respeito de Abraão e de Isaac, e tinha o temor do Senhor no coração, meu Deus, de forma que os netos dele estavam lá diante de Ti, meu Deus, na Tua presença, Pai. Senhor, faça com que os nossos filhos, os nossos netos estejam em Tua presença sempre, meu Deus. Meu Deus, faça com que jamais venha faltar descendente nosso na Tua presença, assim como os filhos de Jonadab, meu Deus. Que sempre tenha a nossa descendência, sempre esteja diante de Ti, na Tua presença maravilhosa, meu Pai. Oh Deus, quebrando os corações para que eles venham guardar os Teus preceitos, a Tua palavra, meu Deus, os Teus mandamentos, no poderoso nome de Jesus. Que nós possamos contemplar, meu Deus, os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos diante de Ti, Pai, Te adorando, Te temendo, guardando a Tua palavra, guardando aquilo que nós temos passado para eles, meu Deus, que é a Tua palavra maravilhosa, os Teus mandamentos. Por isso, meu Deus, Te agradecemos, porque Tu és um Deus zeloso pela Tua palavra, Pai. O Senhor não se esquece jamais. E naquele dia o Senhor fez justiça. Naquele dia o Senhor fez com que a Tua palavra fosse verdadeiramente, meu Deus, manifestada. Com aqueles homens, meu Deus, trazidos pelo profeta Jeremias para o templo, e ali eles testemunharam da fidelidade a Ti, Pai poderoso. Que a nossa família, meu Deus, que ainda estão como nômades, longe de Ti, Senhor, mas que Te temem, que eles possam se aproximar do Senhor, e que eles possam viver em Tua presença, Pai, no poderoso nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Abençoa a todos, meu Deus, do maior ao menor da nossa família, do mais jovem ao mais idoso, homens e mulheres, adultos e crianças, jovens, sejam todos abençoados com o temor do Senhor. Que a família dessa pessoa que nos assiste seja abençoada grandemente, poderosamente. Que jamais falte descendência Tua na presença de Deus. Que você seja usado pelo Senhor para abençoar a Tua casa, Teus filhos, Teus familiares, no nome de Jesus. Senhor, toma todos em Tuas mãos, Pai. Nós acreditamos, meu Deus, que o Senhor está vendo tudo e que o Senhor certamente está fazendo justiça em prol, meu Deus, da nossa casa, da nossa família. Por isso, Deus amado, Deus querido, Deus poderoso,
aquilo que nós temos falado, que nós temos ensinado para a nossa família, não é em vão, Senhor. Certamente contemplaremos o milagre, contemplaremos, meu Pai, as maravilhas do Senhor em nossa casa e nossa família, vendo-os convertidos, salvos e andando em Tua presença. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos, Pai, Filho e Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Aplauda o Senhor que vê os justos, aqueles que lhe temem, aqueles que guardam os bons costumes, que guardam a sua palavra, os seus preceitos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que está em casa, que Deus te abençoe, que use você para abençoar teus filhos, teus netos, teus familiares, no poderoso nome de Jesus. Lembre-se, o temor de Deus que está no teu coração, que você passar para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos, você verá o resultado. Você verá o resultado da tua fé, em nome de Jesus. E Deus vai falar que jamais faltará descendente teu na presença dele. Amém? Glória a Deus. Fiquem todos na paz, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.